Bom, boa tarde, pessoal. Então, primeiramente, obrigado aí pela presença de vocês, né? Queria também agradecer aí a participação do Gladson, né, nesse tópico de aula. Então, né, naquela perspectiva de tentar trazer várias visões para vocês, a gente está sempre, avança um pouquinho, revisa o que a gente viu, avança um pouquinho, revisa o que a gente viu. Então, a aula de hoje, ela também vai revisar vários pontos que foram já abordados nos tópicos de aula anteriores, né? E aí eu gostaria que vocês sempre, sim, revisassem, né? Façam as perguntas, né? Tirem as dúvidas que vocês tiverem, justamente para a gente garantir que vocês estão acompanhando, que vocês estão compreendendo o conteúdo. Acaba sendo cumulativo, né? Então, não tem como a gente pular uma parte lá na frente, né, sem utilizar depois esses conteúdos que a gente está passando aqui nesse momento. Então, isso vai sendo somado e lá na frente vocês vão precisar necessariamente usar esses conteúdos que a gente já está abordando aqui, tá bom? Então, lembrando, todos usem o chat, quem quiser perguntar também, pode habilitar o microfone, quem puder ligar a câmera, né, deixar a câmera aberta aí para interagir, né, a gente poder ver vocês também, eu agradeço, torna a aula mais agradável, mais suave, e também acredito que o Gladson vai se sentir mais à vontade, tá? Eu queria, Gladson, que você fizesse uma breve apresentação, né, de quem é você, né, enfim, e depois você pode ficar à vontade para iniciar a sua fala. Maravilha, Raça. Boa tarde, turma. Como o Raça já me apresentou, né, meu nome é Gladson, fiz o mestrado, né, com o professor Raça, como orientador na UFRN. Atualmente sou aluno do doutorado, né, no programa de Ciências da Saúde, também pela UFRN, né, cujo orientador é o professor Eduardo Fontes, e a orientação do professor Raça. Inicialmente, gostaria de agradecer, tá, Raça, o convite para estar aqui com vocês. Eu acho que, apesar da gente não estar presencial, né, mas de alguma forma a gente online tenta passar esse conhecimento que, acredito eu, assim, a gente quando vê a disciplina de bioestatística, né, a gente sempre tem um certo receio, uma certa aversão, porque a gente imagina que isso não pode não ser tão próximo da nossa realidade, né? Mas eu acredito que a bioestatística ela tá em tudo, assim, e vem nos ajudar bastante em qualquer âmbito da nossa profissão, principalmente se a gente for imaginar a nossa profissão, né, educação física. Então, a gente, em termos de planilha, de treino, então, a parte da bioestatística, ela pode estar nos ajudando para desenvolver projetos, no meu caso, por exemplo, no programa de pós-graduação, na questão de analisar os dados coletados. Então, a bioestatística, ela vem nos ajudar bastante, né? E a ideia hoje é uma conversa, tá, pessoal? Então, vocês fiquem à vontade para interagir, para perguntar, tendo em vista que a proposta é uma revisão, né, para a gente solidificar e consolidar esse conhecimento que já tem sido abordado anteriormente, né, com o professor Wesley. E aí a ideia é que vocês realmente que vocês saiam daqui com poucas dúvidas, né? Não vou dizer para sanar todas as dúvidas, mas que essas dúvidas elas diminuam, tá ok? Então, a ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre medidas de dispersão ou variabilidade. Todos vocês estão vendo a apresentação? Caso não, coloca no chat aí que não está vendo, tá?
ou se está vendo, coloca no chat para a gente interagir também, tá bom? E aí, a gente vai conversar um pouco sobre de dispersão, variabilidade. Se eu estiver falando também rápido, tá? Então, liga o microfone, ou fala no chat, professor, diminui um pouco a velocidade aí, tá? Que a gente vai acompanhando, tá certo? Então, aí, o objetivo da aula de hoje, pessoal, é a gente fazer uma revisão, tá? Das medidas de dispersão ou variabilidade. Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre variância, sobre desvio padrão, erro padrão, o coeficiente de variação, as medidas separatrizes e os intervalos de confiança, né? E ao final, eu vou sugerir ao Hassan, eu elaborei uma lista de exercícios e aí até uma recomendação do Hassan para que pudesse estar enviando para vocês depois uma forma de aplicar, né, o que a gente conversou durante essa aula, tá certo? Então, vamos lá. Eu observei na apresentação do professor Wesley que teve essa pergunta aqui, tá? Então, eu gostaria que a gente discutisse um pouco sobre ela. Eu queria que vocês me dissessem qual é a importância da gente medir a dispersão ou o grau de variabilidade dos dados. Alguém poderia me dizer qual a importância disso? E aí, gente? Vamos lá, pessoal. Um termômetro aí de se está dando o conteúdo, porque assim, eu tenho experiência em outras disciplinas e eu noto que algumas questões são um pouco mais abstratas, então é importante a gente ter um feedback aí estão entendendo o conteúdo. Tá, se alguém for no meio do caminho falando, pode ficar à vontade, tá certo? Eu acho que tem essas... Se a média é representativa. Estão escutando? Fala, Sérgio. Tá escutando, vai. Acho que tem essas medidas, né, para a gente saber os valores que variam mais de acordo com a média, em alguns casos a gente até não usa, né, os valores assim mais extremos para eles não bagunçarem, vamos dizer assim, os valores médios. Eu acho que é mais ou menos isso. Para a gente ter mais uma média melhor, né? Perfeito, Sérgio. Eu não sei se isso é certo também, mas medir os graus de variabilidade serve para a gente ter uma noção do que é um valor padrão próximo à média, o que é um valor aberrante. Também. Perfeito, perfeito. Mais alguém, pessoal? Quer colaborar também? Então, vamos lá. Então, a ideia é essa mesmo que o Sérgio e o Lander trouxe, né? Então, eu vou trazer para vocês aqui um exercício, tá? Para a gente ir discutindo ao longo da aula. Então, é um exemplo, tá? De um estudo que eu criei aqui, tá? Então, vamos lá. Olha, o estudo, ele comparou os efeitos de uma sessão de exercício aeróbio contínuo, que eu vou chamar de grupo A, e o exercício intervalado de alta intensidade, que eu vou chamar do grupo B, sob a pressão arterial sistólica de idosos hipertensos, tá certo? Então, essa figurinha aqui, ela é uma figura adaptada, tá? Do estudo do Carl-Verley. Então, imagina que esse quadradinho cinza, ele indica o aquecimento, tá? Dos dois grupos de treinamento. Então, foram 5 minutos de aquecimento no HIIT, no intervalo de alta intensidade, 5 minutos no moderado contínuo. A colunazinha vermelha, tá? Então, é o protocolo de HIIT. Então, foram 4 estímulos de 4 minutos a 90% da potência aeróbia máxima, com a recuperação em torno de 55%, tá certo? De 3 minutos, né? E o moderado contínuo, que fizeram 60 minutos numa mesma intensidade, próxima a 55% da potência aeróbia máxima. E aí, vamos imaginar que após 5 minutos de cada um desses exercícios, foram coletadas a pressão arterial sistólica, tá? E aí, vocês percebem aqui nessa tabelinha que tem 8 indivíduos, e aí no grupo A tem a resposta de pressão arterial sistólica de cada indivíduo pós-exercício,
e no grupo B também essa medida de pressão arterial sistólica. E aí vocês percebem que, na média, deu o mesmo valor entre os dois grupos. Tá? Então, a média ficou de 119,6 para o grupo A, que é o grupo moderado contínuo, e 109,6 para o grupo RIT, o grupo B. E aí vem a questão, as médias são iguais. Entretanto, os exercícios promoveram efeitos iguais na pressão arterial sistólica dos idosos. Então, essa é uma pergunta para vocês. Vocês podem me responder? Sim ou não? Não, porque pelo que foi apresentado ali, principalmente no grupo B e o grupo A, né, houve variações. Maravilha, maravilha, Vinícius. Mais alguém? Vocês acreditam? Sim ou não? Vinícius falou que não promoveu o efeito igual, né? Individual. Alguém discorda? Então vamos lá. Vamos prosseguir. Eu tenho uma pergunta, Gledson, de repente, para complementar essa visão que você, essa pergunta. Então, para que serve a média nesse caso? Então, se teve diferença entre os dois grupos, né, então, para que a média, nesse caso, para que a média serviria? Né? Ela tem qual que é a função da média para a gente nesse caso aí? Perfeito, Raça. Parece que o Raça já adivinhou o próximo slide. Pô, desculpa, Gledson, eu não quero... Maravilha, não. É que me veio essa pergunta aqui. Então, pelo que o Raça falou, para que serve a média, né? Então, no livro do Andy Field, que é Descobrindo a Estatística através do SPSS, ele considera a média como um valor hipotético, né? Então, é um modelo criado para resumir nossos dados. Então, se você tem lá um universo, no nosso caso, um universo de 8 indivíduos para cada grupo. Então, para que serviria a média? Então, para resumir as informações desses 8 indivíduos. Tá ok? E aí, para determinar se esse modelo ele é preciso, é muito importante verificar quão diferente os nossos dados reais são do modelo que criamos. Então, o Andy Field, ele considera que cada indivíduo, então vamos imaginar o indivíduo 1 no grupo A teve a pressão 112. Então, ele considera isso como um modelo real, tá? E o modelo hipotético, que o modelo que a gente criou, é a média. Então, o quanto cada indivíduo ele se aproxima dessa média. Deu para entender? Sim ou não? Então, a gente vai fazer o seguinte, olha. Então, como eu falei, a média real, o modelo real, seria esse valor individual, tá, de cada indivíduo, e o modelo que a gente vai criar é a média. E aí, o Andy Field, ele chama que a diferença entre o modelo real para o modelo que a gente criou, ela chama de a magnitude do desvio ou magnitude do erro, tá certo? E aí, por isso que é importante a gente saber a variabilidade desses dados, o grau de dispersão, porque quando a gente vai ver os dois grupos, eles têm as médias iguais. No entanto, como o Vinícius falou, cada indivíduo teve uma resposta diferente. Teve pessoas no grupo A que teve uma pressão arterial sistólica de 155, outro teve 95. Então, é muito importante, além da média, a gente saber o quanto cada indivíduo varia um do outro, tá certo? Então, por isso, eu vou falar para vocês agora a importância da variância, tá? Então, é o primeiro conceito que a gente vai discutir hoje. Então, a variância ela é uma medida de variabilidade dos dados em torno da média. Então, o quão distante cada valor individual se encontra da média. Então, quanto maior essa variância, mais distante esses valores estão da média, tá certo? Então, vamos imaginar a média de cada grupo foi 119,6. Vamos imaginar que, por exemplo, um indivíduo teve uma pressão de 155. Então, percebe que eles estão com a distância esse indivíduo está com a distância de quase 30 milímetros de mercúrio em relação à média, tá certo? E aí, a variância, ela é a média do erro entre a média e as observações feitas e a medida de como o modelo corresponde aos dados reais. Então, simplificando,
Imagina o seguinte, a gente tem a diferença entre o modelo real, que é o modelo do indivíduo, para a média. Então, a gente vai perceber aqui nessa tabela que eu mostrei a vocês aqui, na terceira coluna, onde tem x e menos x, seria o valor individual menos o valor médio. Então, vamos pensar que o indivíduo 1, 112, está percebendo, pessoal? Menos a média, ele tem um desvio de menos 7,6. Então, vocês vão perceber que cada indivíduo varia muito. Então, tem pessoas que têm desvios positivos, pessoas que têm desvios negativos, tá? Então, a variância, ela tem por objetivo fazer o quê? Somar esses erros que acontecem na nossa amostra. Então, em relação à média. Então, vocês percebem aqui pelo cálculo da seguinte forma. Você tem sinalzinho de soma, certo? Entre parênteses, o x, que seria o valor individual, menos a média, elevado ao quadrado. Menos, dividido por n menos 1, que seria os graus de liberdade. O que seria esses graus de liberdade? Seria o n da gente, a amostra, menos 1, que é a população. Então, a gente quer estimar o quanto a nossa amostra ela pode generalizar para a população. E aí, nesse caso, como a gente percebe que esses desvios eles são negativos e positivos, a variância precisa ser elevada ao quadrado. Com qual objetivo? Para que todos os dados individuais eles se tornem positivos. Certo? Então, aí a gente percebe que o seguinte, olha, a gente percebe que nessa tabela 1 aqui, nesse grupo A, que é o grupo do moderado contínuo, a gente tem aqui no total, na quarta coluna, você percebe que a variância, aqui ela deu 337,9, certo? O valor. E aí no grupo B, a gente tem 4.709, certo? E aí o que é que acontece? Nesse cálculo aqui, eu trouxe em relação a informação das tabelas tanto do grupo A como do grupo B. Então, seguindo esse cálculo de variância, a gente percebe o quê? Pegando o valor da soma dos quadrados dos erros, que é 337,9, dividido por 7, que seria o nosso N. Então, qual é o nosso N? É 8 menos 1, que seria a população. Então, 7. A gente tem uma variância no grupo A de 48,3, e no grupo B uma variância de 672,6. Então, naquela pergunta inicial que fiz a vocês, a média dos dois grupos são iguais. Mas será que esses dados, em termos de dispersão, são iguais? Então, respondendo essa pergunta inicial que fiz a vocês, eles não são iguais, porque varia muito de indivíduo para indivíduo em relação à média entre os grupos. Vocês entenderam, pessoal? Sim ou não? Para a gente avançar para o próximo tópico. Viu, Gladson? Esse ponto ele é muito importante. Inclusive, assim, muitas análises que a gente usa lá na frente, vai usar lá no programa, eles são embasados, o pilar dele é a variância, né? Inclusive, tem a análise da variância, né? A estatística do teste chamado ANOVA, né, que ele é muito utilizado, inclusive, na nossa área. Então, é muito importante esse conceito, né? Ele parece complexo quando a gente pensa assim, naquela coma. Se você observar com cuidado a ideia do que ele está te passando, é justamente isso que o Gladson trouxe. É o quanto essa variação entre... Professor, travou. Travou. Ai, desculpa. Então, a minha internet tá horrível, gente. Tá entrando e saindo. Eu não tô nem conseguindo acompanhar o slide. Eu consigo escutar você, mas eu não vejo o slide. Eu vou deixar, então, você seguir que... mas acho que tá indo bem. Eu só queria que o pessoal tirasse realmente qualquer dúvida em respeito a isso, porque é um ponto central da nossa disciplina, esse conceito aqui, por exemplo. Tranquilo, pessoal. Então, como o Raça bem citou, a variância ela vai incorporar algumas análises
algumas análises futuramente a gente vai estar estudando, tá certo? Então, a variância nada mais é que o quanto cada indivíduo ele varia dessa média, tá certo? Então, como os desvios eles são negativos e positivos, então acontece que a gente precisa elevar ao quadrado para ele normalizar, tá? O pessoal falou que não está aparecendo, né, Raça, o slide. Eu ia pedir, Gladys, se você puder me mandar a apresentação pelo WhatsApp Apareceu mesmo, eu vou colocar eles lá no... O que foi? Raça, eu já identifiquei o que houve. É porque é o seguinte, como eu dividi a tela, então eu tenho a opção de minimizar o PowerPoint para ver vocês, entendeu? A imagem de vocês. Então, quando eu minimizo o PowerPoint, acaba que vocês não conseguem ver a apresentação. Ah, eu acho que é isso. Como diz a Vanessa, agora sim. Agora do céu. Tá, todo mundo tá vendo, né? Mas, agora de qualquer maneira, se você puder me mandar a apresentação, Gladson, depois eu vou disponibilizar para eles, assim, acompanhar com o meu ritmo deles depois a aula, né? Pronto, maravilha. Eu vou tá mandando aqui. E aí, só que a situação da variância, qual o problema? Ela é expressa em unidades quadradas, tá? Então, porque colocamos cada erro ao quadrado no cálculo. Então, aí, por isso que mais na frente eu vou falar para vocês da importância do desvio padrão nesse caso, tá bom? Então, aí, pessoal, eu trouxe aqui esse slide como uma forma da gente exercitar. Então, assim, vocês viram o cálculo, né, que eu mostrei para vocês, mas no Excel a gente consegue fazer isso de forma muito simples, tá bom? Então, com essa fórmula aí, como eu estou mostrando a vocês, que é igual var.a, e a gente seleciona as células, né? Nesse caso, selecionei a célula E3 até a E10, que é do 1 ao 8, e aí ele consegue já te dar essa informação da variância que eu mostrei no cálculo, no slide anterior. Então, é bem tranquilo a gente fazer isso no Excel, tá? Então, algumas fórmulas a gente consegue fazer no Excel para sintetizar tudo isso que eu estou mostrando a vocês, tá bom? E aí, dando prosseguimento ao desvio padrão. Então, o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância, tá certo? Então, ela é uma medida de quão bem a média representa os dados. E aí, vocês podem me perguntar, tá, professor, por que então não usar a variância? Qual a diferença entre a variância e o desvio padrão, né? Oi. Então, o desvio padrão, ele garante que esse erro médio será expresso na mesma unidade da variável. Por exemplo, milímetros de mercúrio, facilitando a comparação. Então, quando a gente eleva os erros ao quadrado, a gente tem dificuldade de comparar com outra medida, porque nem toda medida ela é ao quadrado, entende? Então, por exemplo, a questão do IMC, por exemplo. O IMC ela é uma medida elevada ao quadrado, né? Mas, por exemplo, o milímetro de mercúrio não é uma variável elevada ao quadrado. Então, o desvio padrão ele vem para garantir que a gente consiga facilitar a comparação entre diferentes medidas, tá certo? E aí, pensando na fórmula anterior, que é a mesma fórmula que é a soma dos quadrados do erro dividido pelo grau de liberdade, a ideia do desvio padrão é fazer uma raiz quadrada dessa variância. Então, aqui vocês percebem que no grupo A, o desvio padrão foi 6,9, e no grupo B, que foi o intervalado de alta intensidade, o desvio padrão foi 25,9. E aí, nesse caso, o valor, quanto mais próximo de zero, indica que os pontos de dados estão próximos da média. Então, um desvio padrão, por exemplo, do grupo A de 6,9, indica uma certa homogeneidade dos nossos dados. O que seria isso? Seria que não existe tanta diferença entre um indivíduo e outro em relação à pressão arterial sistólica, certo? Porque ele está muito próximo do zero. Entretanto,
o grupo B, que é o grupo intervalado de alta densidade, a gente percebe um desvio padrão de 25,9. Então, é um desvio padrão mais distante da média. Então, a gente percebe que esses dados, eles individualmente diferem bastante um do outro. Tá certo? E aí, exercitando também no Excel, essa fórmula que eu mostrei anteriormente, a gente tem também no Excel uma forma mais fácil, que é só colocar igual a desvipad.a, selecionar o conjunto de células que a gente deseja, né, tanto do grupo A como do grupo B, e aí aplicar a fórmula, tá? Então, mais uma vez, de forma mais resumida, o Excel ele consegue nos dar essa informação, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, em relação ao desvio padrão, sim ou não? Eu estou tentando, Raça, enviar aqui, tá? Tá tranquilo. Só uma pergunta, Gledson. Oi. Quando a gente for fazer uma distribuição de dados, a gente tem que usar a variância, usar o desvio padrão ou usar ambos? Certo. Boa pergunta, Vinícius. Em relação à literatura, ela traz que a variância ela é menos frequente, o uso dela. Por quê? Por causa dessa medida que ela eleva ao quadrado. Então, muito dificilmente vocês vão encontrar algum estudo que vocês estão lendo ou algo que traga a variância. E sim, o desvio padrão. Então, o desvio padrão ele é comumente utilizado pelo fato dele garantir essa comparação entre unidades, entende? Então, a minha sugestão é que, assim, e pela leitura, você vai utilizar mais o desvio padrão, entende? Então, eu só mostrei a questão da variância para vocês entenderem da onde surgiu o desvio padrão, mas vai ser mais frequente de uso tá utilizando o desvio padrão, tá certo? Então, nesse caso, se a tua pergunta, a sugestão é utilizar o desvio padrão. Certo? Certo, Gledson, valeu. Gledson, por favor, qual seria a diferença desse desvipad.a para o desvipad sem ponto, sem nada? Boa pergunta. A diferença vai ser em relação à população. Tipo, ele faz o A, ele considera a população da amostra, e sem ele considera somente a tua amostra. No Excel, quando você coloca a fórmula, ele coloca uma informaçãozinha ao lado. Diz assim, você quer se basear na sua amostra, você quer se basear na população. Entende? Entendi. A diferença é essa. O Excel ele é bem legal por isso, porque assim, ele vai te ajudando a entender a lógica da fórmula. Tá? E aí, um exemplo prático para vocês, assim, de informação que vai chegar, eu peguei uma imagem de um artigo, tá, que comparou aí 3 grupos, é o grupo controle, o HIT e o moderado, né? Então, essas informações de idade, peso e altura são de configuração, de caracterização da amostra, perdão. E aí, eu selecionei aqui para vocês onde está o destaque em vermelho, como é representado o desvio padrão, tá? Então, ao lado se percebe a média, mais menos é o desvio padrão representado por esse símbolo, e ao lado o valor do desvio padrão, por exemplo, 3,7 em relação à idade do grupo controle. E aí vocês vão ver na legenda que os autores também indicam. Então, por exemplo, valores observados são expressos como médias, mais menos, desvio padrão. Então, na leitura dos estudos, dos artigos que vocês tiverem, vocês vão perceber que o autor ele descreve esse símbolo para representar a média, para representar o desvio padrão, tá certo? Então, quando vocês verem esse símbolo mais menos, vocês já podem pensar que seria o desvio padrão, mas o autor também, grande parte desse coloca na legenda descrito, né? E aí, para a gente passar para o próximo conceito, erro padrão, certo? Então, o erro padrão, ele é uma medida de quão representativa a amostra poderá ser da população. Então, O Gledson. Oi.
desculpa te interromper, Fica à vontade. mas o Paulo fez uma pergunta a respeito, né, do desvio padrão, né, e quanto está se aceitável, né, então, para entender melhor a ideia do desvio padrão e como a informação que ele passa para a gente, né, como ela pode ser entendida. Se você quiser responder, pode responder, eu posso responder. Então, o desvio padrão, ele depende muito do quanto vai variar a unidade. Por exemplo, o que o Landa colocou aqui, depende do que está medindo, né? Por exemplo, o desvio padrão de um peso de um cachorro é bem menor do peso de baleia. Então, imagina que vai muito desse grau de variabilidade. Então, vamos imaginar aqui uma amplitude máxima de desvio padrão de unidade. Vamos pensar de um cachorro. Vamos dizer que o peso dele varia de 1 quilo até 10 quilos, por exemplo. Então, se você tem um desvio padrão de 7 está muito próximo do valor máximo, que seria 10. Então, é um desvio padrão muito alto, porque está muito próximo dessa amplitude máxima. No entanto, se a gente for imaginar, um exemplo, o peso de uma baleia que varia, sei lá, de 100 quilos até 2.000 quilos, por exemplo, e você tem um desvio padrão de 500, por exemplo, vamos pensar que o peso da baleia é 10.000 quilos, um exemplo. Você tem um desvio padrão de 500, então um desvio padrão pequeno em relação a essa amplitude máxima, que seria de 10.000 quilos, entende? Então, depende, como o André falou, dessa proporção, né, do que você está medindo. Isso. Então, é possível, é muito comum, algumas variáveis, esse desvio padrão, ele é muito alto. Mesmo, então, o intervalo da variável, né, por exemplo, tem uma variável que a gente utiliza que ela é muito complicada de lidar, que é a variabilidade da frequência cardíaca. Então, assim, ela tem uma variação, então tem pessoas que você mede, ela pode ser tipo de 300 ou ela pode ser de 2.000. Então, você tem pessoas que estão numa ponta e pessoas que estão em outra ponta. Então, a variabilidade dentro dessa variável, ela é muito grande, né? E aí você encontra justamente desvios padrões que às vezes são maiores do que o valor da própria média, né? Então, isso inclusive, essa referência é interessante. Se você olhar o valor da média, né? O valor da média, o valor de desvio padrão não pode ser próximo do valor da média, né? Isso também é um indicador. Isso. Até só adicionando raça, a gente também tem outra medida, por exemplo, os testes cognitivos. Teste de computador, por exemplo, que mede o tempo de resposta. Então, o Stroop Test, que é um teste que a gente aplica bastante lá no nosso laboratório, que é para avaliar controle inibitório, né? Ele é um teste que de indivíduo para indivíduo varia bastante. Então, por exemplo, tem pessoas que têm um tempo de reação, um tempo de resposta, perdão, de 1.000 milissegundos, por exemplo. Tem gente que já tem, em média, né, 3.000 milissegundos. Então, depende muito do que você está medindo, né? Então, teste computadorizado, essa questão que o Rafa falou da variabilidade, são variáveis que realmente têm uma alta variabilidade, né? E aí, introduzindo o erro padrão, então, o erro padrão nada mais é que o quanto a nossa medida, da nossa amostra, ela consegue representar a nossa população. Então, imagina assim, coloquei um exemplo aqui, que a gente calcular o índice de desempenho do professor de educação física do Brasil, por exemplo. A gente tem, sei lá, um universo muito grande de profissionais de educação física. E aí a gente não consegue coletar todos os professores para medir esse índice de desempenho. Então, o que a gente faz? A gente pega pequenas amostras. Então, por exemplo, vou pegar o índice de desempenho de professores de Natal, vou pegar de Pernambuco, vou pegar do Rio Grande do Sul. Então, pego pequenas amostras e aí, para aplicar o erro padrão, ele nada mais é que o desvio padrão da média dessas pequenas amostras, para a gente tentar estimar a população, tá certo? Então, vamos lá, o conceito. Então, um erro padrão grande, comparado à média da amostra, informa que existe muita variabilidade entre as médias das diferentes amostras. Então, a amostra não pode ser representativa da população. Então, vamos dizer que eu peguei os professores de
de Natal, de Pernambuco, Rio Grande do Sul e do Ceará, por exemplo. E eu percebi que o erro padrão é muito grande em relação a essas diferentes amostras, é diferente, então ela não representa a população, porque existe uma variabilidade muito grande em relação à população, né? E um erro padrão pequeno, ele indica que muitas médias amostrais são similares, ou estão próximas à média da população. Então, vamos imaginar o cálculo do erro padrão. Então, o erro padrão, ele nada mais é que o desvio padrão, representado pelo esse S, dividido pela raiz quadrada da nossa amostra. Então, ao exemplo lá que a gente colocou no início da pressão arterial sistólica, por exemplo, a gente tem no grupo A um erro padrão de 2,5. Então, eu peguei o desvio padrão, que foi 6,9, e dividi pela raiz quadrada do nosso N, que é 8, então de 2,5. E no grupo B, a gente teve um erro padrão de 9,2. Então, percebe que um grupo do outro, ele é diferente. Imagina se a gente tivesse mais grupos de exercício. Então, se a gente tivesse um grupo de treinamento de força, tivesse um grupo de exercício multicomponente, e variasse muito, então, vamos pensar que no grupo de treinamento de força, esse erro padrão ele fosse de 15, e no multicomponente fosse o erro padrão de 30. Então, percebe que esses erros padrões, eles diferem muito entre as amostras, então isso pode não ser representativo da população. Entretanto, se você tem esse erro padrão entre os grupos, diferentes grupos, próximos um ao outro, a gente pode supor que ela vai representar a população, porque esses grupos eles são similares. Deu para entender, pessoal? Sim ou não? Então, só reforçando o erro padrão. Se vocês verem em estudos calculando o erro padrão, é porque eles querem trazer informação do quanto a nossa amostra ela pode representar a população, tá certo? Então, se a gente for lá no Excel, eu também criei uma fórmula aqui que é muito fácil, que é o que a gente fez ali anteriormente. Eu coloquei no Excel, por exemplo, o E11, a célula E11, que seria onde está destacado em vermelho, que é o desvio padrão. Então, no grupo A, eu selecionei o 6,9, que seria a célula E11, e dividi pela raiz quadrada do N, que seria 8. E aí, a gente encontra no grupo A esse erro padrão de 2,5, no grupo B de 9,2, certo? E aí, vocês podem encontrar também, um exemplo prático de um estudo que eu trouxe, o erro padrão, ele também vocês podem encontrar com o mesmo símbolo do desvio padrão, que é o mais e menos. No entanto, os autores eles colocam a sigla SE, que é em inglês, né, Standard Errors, que seria erro padrão, tá certo? Então, por mais que ele tenha o mesmo símbolo do desvio padrão, os autores, grande parte das vezes, eles indicam de forma descrita que é o erro padrão, tá certo? Então, vocês percebem que o erro padrão, ele é bem menor do que o desvio padrão, né? Então, vamos imaginar que o desvio padrão lá do grupo A foi 6,9, já o erro padrão é 2,5, não foi? Nesse estudo, por exemplo, vocês percebem que o erro padrão também é menor e próximo à média, tá certo? Tudo certo, pessoal? Então, vou passar agora para coeficiente de variação. Caso vocês tenham dúvida, tá? Pode ligar o Viva Voz, tá? O áudio para perguntar, tá bom? E aí, o que seria o coeficiente de variação? Ele é uma medida de dispersão dos nossos dados, tá certo? No entanto, a diferença dele é porque ele é expresso em porcentagem, tá certo? Então, ele consegue fazer comparações entre variáveis de natureza e comportamentos diferentes. Então, vamos dizer que eu quero comparar se existe uma variação muito grande da altura de vocês, por exemplo, dessa turma de bioestatística, do peso de vocês, por exemplo. Então, o coeficiente de variação, ele consegue, a partir desse valor expresso em porcentagem, da gente conseguir identificar se varia muito a altura do peso, tá certo? Então, ela também é uma medida para homogeneidade conjunto de dados. Então,
quanto menor o coeficiente de variação, quer dizer que essa medida ela tem pouca variabilidade, pouca dispersão entre um valor do outro, tá certo? E aí, como classificação, normalmente, um coeficiente de variação menor que 5%, ele é considerável aceitável, tá? A gente tem outras literaturas que também colocam 10% como aceitável. Então, eu trouxe para vocês aqui que desse autor do Campbell, que ele traz que seria aceitável menor que 5%. Então, a fórmula do coeficiente de variação é a seguinte: ela é o desvio padrão dividido pela média vezes 100, para ter esse número expresso em porcentagem, tá certo? Então, a gente trazendo novamente aquela informação da pressão arterial sistólica, a gente percebe que no grupo A, o coeficiente de variação foi de 5,8% em relação entre indivíduos, e no grupo B, esse coeficiente de variação foi 21,7%. Então, se a gente for trazer essa informação junto com essa classificação que eu falei para vocês agora, do considerado aceitável, o grupo A ele está bem próximo dessa porcentagem considerável aceitável, né, 5,8%. No entanto, o grupo B está um valor maior. Então, a gente percebe que existe realmente uma grande variação entre o indivíduo em relação à pressão arterial sistólica. E aí, eu trouxe um exemplo que a gente fez, né, no meu estudo de mestrado, só para vocês entenderem um pouco do coeficiente de variação. O meu projeto de mestrado, eu fiz 3 estratégias de treinamento, tá? Eu queria comparar o grupo de exercício contínuo de moderada intensidade com o grupo intervalado de alta intensidade, com o grupo de treinamento de intensidade autoselecionada em indivíduos com excesso de peso ao longo de 3 meses de exercício. Então, eu queria saber se um grupo era diferente do outro em relação aos desfechos que eu queria avaliar, que foram diferentes desfechos, tá certo? Então, por exemplo, o grupo de moderado contínuo, os participantes ficaram 30 minutos na percepção de esforço 13, que é uma percepção de esforço um pouco difícil. Já o grupo de intervalado de alta intensidade, as pessoas variavam. Eles tinham 1 minuto correndo numa percepção de esforço de 15 a 17, percepção difícil, e uma recuperação que era uma caminhada bem leve, tranquila, tá certo? Que eu chamei de caminhada autoselecionada. E o treinamento de intensidade autoselecionada, então as pessoas, elas selecionavam a intensidade que elas desejavam durante 30 minutos. Então, elas poderiam correr, elas poderiam caminhar em qualquer momento. Então, elas tinham essa total autonomia. E aí, o que aconteceu? Nessa figura aqui, vocês vão perceber que no eixo vertical está o coeficiente de variação da frequência cardíaca máxima, tá certo? Então, eu prescrevi o treino pela percepção de esforço e durante o tempo de sessão, eu coletei a frequência cardíaca deles durante a sessão. E aí, verifiquei essa frequência cardíaca máxima de cada indivíduo. E fiz o cálculo desse coeficiente de variação ao longo das semanas. Então, o que é que vocês percebem aqui? As bolinhas verdes representam o grupo de intensidade autoselecionada, a bolinha vermelha, o grupo moderado contínuo, e a bolinha preta, o grupo intervalado de alta intensidade. E vocês percebem no eixo horizontal que está dividido entre 1 a 4 semanas, 5 a 8 semanas e 9 a 12 semanas. E aí, o que a gente encontrou? Por exemplo, que no grupo autoselecionado, onde está o símbolozinho A, 1 a 4 semanas, percebem, pessoal? Então, a gente percebe que o grupo autoselecionado apresentou um maior coeficiente de variação do que o HIIT. Então, imaginar que ficou próximo nas primeiras 4 semanas, em torno de 7% autoselecionado, e o HIIT ficou 3%. O que é que isso indica? Quer dizer que os participantes do autoselecionado, eles variavam muito a intensidade selecionada. Então, tinha gente, por exemplo, que selecionava intensidade vigorosa, tem pessoas que selecionavam intensidade mais leve, por exemplo. No entanto, no grupo HIIT, a gente percebe um menor coeficiente de variação. Por quê?
porque na prescrição que eu fiz para eles, eles teriam que ficar numa intensidade muito difícil. Então, por isso, eles não variavam tanto, porque a intensidade prescrita tinha que estar na zona difícil. No entanto, no autoseleção, eu deixei livre. Então, eles poderiam caminhar ou eles poderiam correr. Então, por isso que houve uma variação maior entre essas informações, entendeu? Da frequência cardíaca máxima. E aí, vocês percebem também essa diferença. Ela ocorreu em 5 a 8 semanas. Então, o autoselecionado teve um maior coeficiente de variação em relação ao moderado, em relação ao HIIT, bem como de 9 a 12 semanas. Então, é uma representação prática do que a gente discutiu no slide anterior, tá certo? Um outro exemplo que eu queria trazer para vocês foi de um outro estudo que o professor Hassan publicou, que eu tive o prazer de estar também na autoria desse trabalho, que foi em relação à intensidade do treinamento resistido guiado pelo afeto. Acredito que vocês devem conhecer a escala de resposta afetiva, que é o quanto o exercício ele pode ser prazeroso ou desprazeroso para as pessoas, né? E aí, nesse caso, o professor Hassan, no estudo, coletou 16 homens sedentários e aí fez 4 sessões de exercício para cada um desses exercícios: rosca bíceps, extensor de joelho, leg press e supino reto. Então, em cada sessão de exercício, os homens tinham que selecionar uma intensidade de carga que eles conseguissem fazer de 3 a 10 repetições. Então, como é que era essa carga escolhida? Era baseado na resposta afetiva. Então, em um grupo, as pessoas tinham que selecionar uma intensidade que elas percebessem um exercício como muito bom, no outro como bom, no outro como razoavelmente bom e no outro como razoavelmente ruim, em relação à intensidade selecionada, tá certo? E aí a gente percebe, no rosca bíceps, esse coeficiente de variação. Então, por exemplo, na escala afetiva mais 5, teve uma variação de 3,5%. No mais 3, teve 3,6%. No mais 1, 3,3%. No menos 1, 1,4%. Então, vocês percebem que, a partir do momento que a resposta afetiva ela vai ficando mais desprazerosa, esse coeficiente de variação ele é menor. Então, os participantes não variam tanto entre um ao outro em relação à intensidade selecionada nessa percepção afetiva menos 1. Deu para entender, pessoal? Não. Falei bastante com essa variação agora, né? Eu queria escutar um pouco de vocês, se vocês conseguiram entender a lógica e a importância de avaliar esse coeficiente de variação. Principalmente a ideia, né? Serve o coeficiente de variação, né? Isso. Aqui é uma coisa assim, complementando a tua... E você até falou lá atrás, Gladson, mas só complementando e destacar isso, é que aqui a gente está falando da mesma variável, né? Ou seja, são variáveis que têm o mesmo tipo de unidade de medida. Mas também, né, existem ocasiões onde você quer comparar. Será que eu, tendo medidas de peso, né, a intensidade medida pela frequência cardíaca ou a intensidade medida pela velocidade? Né? Então, são 3 medidas que eu poderia chamar de medidas de intensidade, e eu quero saber qual delas que teve mais variação. Então, como é que você vai fazer isso? Né? Então, as unidades, você vai ter lá quilos, batimentos, percentual, né? Batimentos por minuto e quilômetros por hora. Então, essa lógica fica muito qual que variou mais, né? E aí, o coeficiente de variação ele é perfeito para essa ocasião, que ele te dá justamente essa possibilidade de você relativizar, né, essas diferenças. Mas eu queria também, para saber do pessoal aí. Assim, Raça, e além disso, você pode também observar a autoridade do coeficiente de variação quando você quer comparar o mesmo teste em diferentes dias. Por exemplo, eu quero comparar, eu fiz um teste de VO2 máximo na esteira hoje,
por exemplo, e eu quis fazer um novo teste na sexta-feira, por exemplo, no intervalo aí de 48 horas. Então, eu fiz o mesmo protocolo de teste. E aí, o coeficiente de variação, ele vai dizer o quanto essa medida de VO2, por exemplo, ela é confiável, de acordo com o valor do coeficiente de variação. Por quê? Por exemplo, imagina que no primeiro dia que eu fiz o teste, meu VO2 deu 30, por exemplo. Mas no meu segundo teste, utilizei o mesmo protocolo, estava descansado, tudo meu dia foi a mesma coisa do dia 1, mas o meu VO2 foi 40, por exemplo. Então, no primeiro dia foi 20, no segundo dia foi 40. Então, o coeficiente vai dizer assim, poxa, olha, teve uma variação muito grande entre o primeiro dia de teste e o segundo dia de teste. Então, houve algo errado aí. Por que variou tanto o VO2? Entendeu? Então, o coeficiente de variação também é importante nesse tipo, a gente conseguir identificar se o teste, por exemplo, não é um teste confiável, né? Isso. Lembrar que tem uma variação natural também, né, em algumas medidas, né? Então, por exemplo, você pede para a pessoa escolher a carga com base na prazer dela, então, assim, é esperado ter uma variação, quer dizer, tem um dia que você tem uma ideia do que seria algo mais 5, né, muito prazeroso, mas vai ter dia que você vai estar mais disposto, né, que você acordou bem, né, está animado, e isso implica numa variação que ela é constante, né, então, sendo que ela pode ser maior ou pode ser menor, né, e aí, quando você tem isso em mente, você consegue entender como que é o comportamento daquela medida na hora que você for usar, né, então, sei lá, se você for usar a escala de percepção de prazer aí para prescrever, você já entende que vai ter uma variação que está em torno de, dependendo daí do exercício, que pode variar mais ou menos na carga que a pessoa vai selecionar, né? Isso. Perfeito. Pessoal, alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida. Fala aí. O coeficiente de variação, ele identifica se os dados eles são muito variados, se eles estão muito dispersos, correto? É isso, a definição. Correto. Mas o próprio desvio padrão, ele já não mostraria isso para a gente? Se o desvio padrão for muito alto, ele já não indica que a gente tem uma dispersão? O que tem aí que eu ainda não percebi? A questão seria, Alan, a diferença porque é expresso em porcentagem. Entende? Então, vamos imaginar assim, que a gente quer trazer uma aplicabilidade mais prática desse valor, mais palpável. Então, por exemplo, o desvio padrão, a depender da variável que é medida, por exemplo, se eu for querer comparar um desvio padrão de uma medida de variabilidade da frequência cardíaca, por exemplo, como o Rafa falou, com medida de peso, por exemplo, que pode ter uma variação menor. Então, o coeficiente de variação, ele vai, pelo fato dele ser expresso em porcentagem, ele vai te dar uma informação mais clara e prática de como esses teus dados estão variando, entendeu? E também pelo fato do coeficiente de variação, ele tem uma classificação, entende? Então, por exemplo, ele tem essa classificação que é considerado aceitável de variar ou não é adequado. E o desvio padrão, até o momento, eu não conheço nada que classifique ele, entende? Então, a gente, como você mesmo explicou, né? Depende da medida. Pode ser que tenha um desvio padrão e seja alto, porque essa medida, ela realmente varia muito, mas ser menor. E aí, o coeficiente de variação, ele vai te ajudar nisso, porque ele expressa em porcentagem. Não sei se o Rafa quer acrescentar aí, mas... E acho que a diferença principal resumindo o que você falou, Gladson, seria a questão de comparação com unidades de medidas distintas, né? Ele me dá um entendimento mais palpável, né, do que aquela variação representa. Então, se eu te mostrar 2 desvios padrões aqui, você não vai ter muita clareza de qual é a magnitude daquela diferença, daquele desvio. Então, especificamente, pensando nesses 2 pontos, já o coeficiente de variação, ele se coloca aí como uma medida mais interessante do que efetivamente o desvio padrão. Então,
o que a gente está tentando fazer, Lander, quando a gente pensa nessas informações, é passar a informação que você quer para o seu leitor. Ou o contrário, né? Ou entender o que o artigo está querendo passar quando, por exemplo, ele coloca uma tabela onde ele mostra o coeficiente de variação. Então, você vê a tabela lá, o coeficiente de variação está como 3,5, mas para o lag está 10, aí está quase 10. Então, o que isso está me dizendo? Então, em termos práticos, quer dizer que existe uma variação maior entre os dias, né? Então, imagina que eu tenho 4 dias, então, entre as 4 sessões, eu tenho mais variação na carga que o pessoa seleciona no supino e no leg comparado com a rosca bíceps. Então, eu acho que a ideia é de vocês conseguirem diferenciar, entender isso, tanto para você ler, né, a informação, quanto para você passar a informação. Então, se você olhar, que eu não sei se o Gledson vai ter isso na mão aí, mas se você pegar o artigo e tentar identificar essas informações com base no desvio padrão, tem lá o desvio padrão, não tem referência nenhuma, você não vai conseguir ter esse entendimento do que a gente está falando, né? E ainda tem a questão que o coeficiente de variação, ele explica muito bem essa questão, né? Então, acho que, assim, ao meu ver, essas seriam as principais questões de diferença entre o coeficiente de variação e o desvio padrão. Não sei se foi claro, Wander. Se não foi, a gente tenta explicar de novo. Professor, no caso, veja se eu entendi bem a fala. Seria, então, o seguinte, para esse entendimento do desvio padrão, nesse sentido, em comparação com o coeficiente de variação, a pessoa ela só iria entender melhor se ela tivesse um maior conhecimento da população e das medidas que estão sendo expressas ali naquele artigo, né? Então, esse coeficiente, ele traria uma explicação melhor para quem não tem esse conhecimento mais aprofundado daquela determinada população. Seria mais ou menos isso? Eu concordo contigo que se você tem um entendimento mais específico da estatística, às vezes o desvio padrão, ele pode te dar um entendimento melhor a respeito daquilo. Mas isso exigiria até que a pessoa fizesse alguns cálculos para ter essa clareza, né? Então, aí, o que ficaria, mesmo para quem tem um entendimento, você não consegue bater o olho e captar essa informação. Você vai ter que fazer alguns cálculos que não é nada difícil, mas que exigiria você botar as coisas na ponta do lápis, vamos dizer assim. Então, eu imagino que, eu botei a tabela aqui, só para vocês terem uma ideia. Deixa eu compartilhar mesmo, para poder mostrar para o pessoal aqui a tabela do artigo que mostra o desvio padrão e não o coeficiente de variação. Você pode descompartilhar sua tela aí, Gladys? Agora, peraí. Deixa eu parar a apresentação. Porque daí, quando você faz esse contraste, Ayrton, você vai entender o que eu estou dizendo. Tipo, o quanto difícil seria você extrair essa mesma informação que o Gladson mostrou aí na tabela ali com o coeficiente de variação, numa tabela com desvio padrão. Olha aí, vocês estão vendo minha tela? Eu não estou nem vendo. Peraí, que eu não estou vendo. Sim, beleza. Então, olha aí, veja que o desvio padrão, olha aí, a média no mais 5 do leg press foi de 42,5 e o desvio padrão de 9,5. Quando eu olho o bíceps, 39,0 e 8,1. Você consegue identificar se isso aqui variou mais do que isso aqui? Só pelo desvio padrão, você vê assim, tem 9,5 e 8,1. Olha, se você pegar a diferença, é muito pequena de variação, se você olhar o desvio padrão. Agora, em termos
quando você apresenta o coeficiente de variação, aí sim isso fica mais evidente, né? Então, olha aqui, ó. Então, eu estou olhando a mesma informação, ó, 3,5, né? E o leg press 9,6. Então, percebe que isso aqui é mais legível. E eu vou dizer a você, assim, tem como a pessoa identificar ali? Tem. Porém, o nível de entendimento para que ela consiga extrair essa informação tem que ser muito mais alto, muito mais... O cara tem que entender muito de estatística especificamente. Deu para entender, sim, obrigado. É uma técnica que vai facilitar bastante a gente visualizar o resultado. Isso, exatamente. O que os dados querem dizer para a gente. Isso, assim, lembrando que quem está escrevendo um trabalho, ele tem a função de passar informação. Então, se você pega todos os dados, se você olhar o tanto de dado que a gente tinha desse trabalho aqui, e a gente cuspisse tudo isso lá no trabalho, assim, fica praticamente impossível você extrair uma informação. E a ideia da revista, do artigo, é que ele consiga passar uma informação clara, né? Uma informação que seja, que você bata o olho e você tem base nos dados do porquê que a gente está dizendo aquilo que a gente está afirmando no trabalho. Isso, perfeito. Fica à vontade, pode continuar. Pronto. Nada, maravilha, Raça. Eu acho que é importante realmente deixar claro, porque até mesmo quando a gente vai ler, né, as informações nos artigos, a gente conseguir compreender a informação que está lá e o quanto isso a gente pode aplicar, né, na nossa realidade. E aí, em relação ao Excel, então, aquela forma que eu trouxe anteriormente, então, a gente consegue fazer bem tranquilo no Excel, só precisamos saber o valor da média, né, e o valor do desvio padrão do grupo. Então, divide o desvio padrão pela média e multiplica por 100, para esse número ser expresso em porcentagem, e aqui a gente consegue visualizar, né, o coeficiente de variação tanto do grupo A como do grupo B, certo? E aí, um exemplo também, o Raça já trouxe, né, do artigo, de como poderia estar sendo apresentado esse coeficiente de variação, mas também tem outro artigo também que eu trouxe aqui para vocês também visualizarem. Então, é expresso em porcentagem, então ele traz cada variável, a interleucina 10, interleucina 6, e aí, no grupo que é diabético, no grupo controle, então esse valor em porcentagem. Vocês percebem aqui o quanto um difere do outro, né? Então, por exemplo, a interleucina 6, perdão, então aqui pela tarde, né? Então você vê a tarde o grupo da diabetes tem maior do que em relação ao grupo controle, por exemplo. Então a gente consegue fazer essa comparação, né? E isso a gente consegue visualizar de forma melhor. Ele variou mais à tarde do que de manhã, é isso, Gladys? Só para entender, Isso. porque eu olhei rapidamente. Isso. Então, quer dizer, isso. Se você consegue, dependendo do turno, do horário do dia, então aquela medida, aquela variável, ela tem um percentual de variação maior em relação ao outro momento que foi avaliado, é isso? A gente consegue ver isso pelo símbolozinho aqui. Se vocês perceberem, tem um asterisco, e aí eles colocam aqui na legenda, que o asterisco denota uma diferença entre os grupos, né? Certo? Então, por isso, então, ele está indicando que à tarde teve uma diferença entre um grupo e o outro, certo? Legal. E aí, dando continuidade, a gente também tem as medidas separatrizes, que vocês também já viram anteriormente. Então, são medidas que dividem um conjunto de observações em partes. Então, ela se justifica muito em dados quantitativos e ainda em variáveis contínuas. Tá? Então, a gente tem como medidas separatrizes, a gente tem a mediana, que divide o conjunto de dados em duas partes iguais. A gente tem os quartis, que dividem em 4 partes, os decis, que dividem em 10 partes iguais, e os percentis em 100 partes iguais. E aí, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, tá? A gente tem uma amostra, então, essa parte aqui de cima, a gente tem essa amostra com diferentes números.
Quando a gente vai fazer essa análise de medidas separatrizes, é importante que a gente, antes de mais nada, a gente coloque a nossa amostra ordenada. Então, esses números que estão aqui em cima, eu coloquei de forma ordenada aqui embaixo, para facilitar essa caracterização da mediana e dos quartistas, certo? E aí eu trouxe um exemplo para vocês em relação a números ímpares. Então, antes de mais nada, a gente percebe aqui o valor mínimo, que é o 6, e o valor máximo, que é o 49. A gente tem a mediana. A mediana, ela é o quê? Ela divide, divide as partes de forma igual. Então, se a gente perceber aqui, a gente tem 11 números, certo? Então, a mediana, ela vai ter o sexto número, porque ela vai dividir um grupo de 5 do outro grupo de 5, certo? A gente vai ter o primeiro quartil. Então, a partir da mediana, a gente tem esse primeiro quartil aqui, que são os números de 6 a 39, e aí o primeiro quartil, ou percentil 25, vocês podem também ser chamados, então, é o valor médio, o valor da mediana entre esses 5 números. Então, qual é o valor do primeiro quartil? É o 15, porque ele está entre esses dois números aqui iniciais, desses outros dois números aqui, tá certo? E aí a gente também tem o terceiro quartil, que é o 75% restante da nossa amostra. Então, nesse caso, a gente tem a mediana, que é 40, então o terceiro quartil tem que estar entre 41 e 49. E aí, mais uma vez, eu seleciono a mediana desses números, que seria 43, e aí eu encontro como terceiro quartil o percentil 75. Para números ímpares, vocês percebem que é mais fácil de você identificar, certo? Alguém teve alguma dúvida? Você percebe que, assim, a mediana, número ímpar, então, é o que está no meio para dividir as duas partes iguais, né? Primeiro percentil, você pegou essa primeira metade e viu qual a mediana da primeira metade, e o terceiro quartil, a mediana dessa outra metade, tá certo? Quando a gente vai para números pares, nesse caso, eu coloquei somente 8 números aqui, difere um pouco, certo? Então, como é que a gente vai conseguir identificar a mediana? Então, nesse caso, como a mediana não tem um valor de meio, então não pode ser nem 41 nem 39, pegar a metade de 39 e 41, porque isso aqui é o valor médio, percebe? Que vai dividir os dois grupos. E aí, para identificar a mediana, como é que eu faço? Números pares. Eu pego esses dois números que estão no centro, então 39 mais 41, e divido por 2. Então, a mediana dessa amostra é 40. O primeiro quartil dessa amostra, eu vou pegar os números de 6 a 39, aqui, e mais uma vez vou pegar os dois números que estão no centro. Então, a mediana vai estar entre 7 e 15. Então, o que eu faço? Eu errei aqui, tá? 7 mais 15 já botei o valor real já. Então, dá 22 dividido por 2 dá 11. Então, o primeiro quartil é o número 11, certo? E como o terceiro quartil, eu vou pegar os números de 41 a 49, os dois valores que estão no centro, divido por 2, então a mediana vai ser 44,5, ou o terceiro quartil. Terceiro quartil ou percentual de 5. Alguma dúvida, pessoal, em relação a essas medidas separatrizes? Números ímpares e pares? Sim ou não? Oi, Raça. Você vai explicar melhor assim, a questão da utilidade dessas informações? Sim, eu vou mostrar o... Mas se você já quiser ir falando, eu vou mostrar alguns exemplos de como a gente vai visualizar isso. Tá, não, eu acho que um exemplo, uma ideia do para que serve isso é justamente assim, tá? Você precisa, você tem um grande grupo e você quer vamos dizer assim, criar aquela escala entre o que está o bom, né, o mediano e o ruim. Né? Não tem essas classificações. Todo mundo, os alunos, assim, geralmente o professor tende a querer saber assim, tá, mas isso é bom ou é ruim, né? Para que serve essa informação, esse número aí? Né? E às vezes eu tô falando... O VO2, né, Rafa? Oi? A classificação, acho que mais conhecida é a do VO2, por exemplo, né? Que divide um VO2 ruim, VO2 bom, excelente.
Aí você tem um grupo, sei lá, né? Eu vou inventar um grupo aqui, né? O VO2 de pessoal que é cadeirante. Pronto. Isso pode ser, por exemplo, mulheres cadeirantes. Então, quanto que é um VO2 bom para uma mulher que é cadeirante? Você pode dizer, igual que é o VO2 de uma pessoa que não é cadeirante. Aí você, poxa, não tem esse parâmetro de referência. Vamos supor específico da tua academia, né, dos teus alunos, né? Então você pode criar até dentro da nossa própria sala de aula, né? Então eu quero criar, saber dentro de uma tarefa específica, o grupo que foi acima da média, na média e abaixo da média. Então aí para isso eu utilizo justamente esse tipo de as separatrizes, né? Como uma forma de fazer isso. Então, o Gladson, acho que com os exemplos que ele vai trazer, vai ficar mais clara essa ideia para vocês. Isso. Vou trazer esse exemplo que foi de um artigo publicado pelo professor Wesley, por você, comparando o VO2 entre os scores de ansiedade. Então, vocês dividiram o VO2 em 4 quartis, né? Então, o primeiro quartil, o segundo quartil, que a mediana, né, o terceiro quartil e o quarto quartil, né? E aí, o que a gente percebe? Foi o que o Raça falou aí. Então, por exemplo, o score de ansiedade, a gente percebe que quanto maior o VO2, o quarto quartil seria um VO2 bom. Então, o nível de ansiedade ele é menor, percebe? Então, a ideia dos quartis é isso, a gente conseguir classificar determinada variável. Então, se a gente for imaginar, por exemplo, a questão do IMC, por exemplo, a gente divide o IMC entre normal, sobrepeso e obeso. E aí eu quero verificar o nível de VO2, por exemplo, entre esses 3 grupos. E aí eu posso categorizar, fazer as medidas de acordo com os quartis. Então, perceber, sei lá, que as pessoas que são obesas, elas têm um VO2 menor em relação às pessoas que têm um peso normal, por exemplo. Então, a ideia das medidas seriam essas. E aí, um outro exemplo também que você pode identificar, né, essa questão da mediana e dos percentis ou quartis, né? Então, a gente percebe aqui nessa tabela, por exemplo, você percebe que esse valor aqui é o valor da mediana, por exemplo, e entre parênteses está representado pelo, primeiro, o percentil 25, o primeiro quartil, aí a vírgula e o percentil 75. Então, mais uma vez, vocês podem encontrar isso nos artigos que vocês estão lendo, né? E aí também representado por essa legenda, né? Então, os autores às vezes colocam, né, mediana e os percentis, ok? E aí, só para vocês entenderem como isso a gente pode fazer lá no Excel, no Excel tem a fórmula do quartil, né? Então, quando a gente coloca lá igual a quartil, inc, ele vai te dar, você seleciona as células que você quer do grupo, e aí ele vai te dar essas informações aqui, ó, do valor mínimo do primeiro quartil, do valor mediano do terceiro quartil e do valor máximo. Então, o Excel, ele consegue te dar essa informação disso que a gente mostrou na tabela. Então, imagina o quanto isso vai te facilitar numa amostra, sei lá, de 200 pessoas. Entende? Então, você não precisaria visualmente estar tentando identificar cada número. E aí o Excel já consegue identificar a partir dessas fórmulas aqui. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Raça, quiser acrescentar algo? Tá tranquilo? Eu acho que é isso, assim, a não sei que alguém tenha alguma dúvida, pode ficar bem à vontade aí de perguntar, viu, pessoal? Pode ficar à vontade. Certo? E aí a gente vai para um outro conceito, tá? Eu acredito que o professor Wesley ele já deu algumas informações dele sobre isso. Eu vou
tentar acrescentar alguma informação que ele já venha utilizá-lo, tá bom? Então, a ideia dos intervalos de confiança é determinar a precisão da média da amostra como estimativa da população. Então, o intervalo de confiança, ele consegue trazer limites onde a gente acredita que o valor da média verdadeira estará. Então, o limite inferior e o limite superior. Então, nada mais que a gente vai fazer é construir uma de valores dentro dos quais a gente acha que o valor da população estará. Então, vamos imaginar o seguinte, que o intervalo de confiança é baseado no conceito de repetição do estudo. Então, como exemplo, se a gente selecionar 100 amostras, calcularmos a média e depois determinarmos o intervalo de confiança para aquela média, a gente espera que 95% dos intervalos de confiança conterão o valor real da média da população. Então, tem vários limites de intervalo de confiança. Vocês vão ver na próxima imagem que tem um limite de confiança de 95%, de 99%. Então, nada mais é esse intervalo de confiança, o quanto a gente estima que vai encontrar o valor da média da população nesse intervalo. Então, essa imagem aqui, acredito que vocês já devem ter visto na aula do professor Wesley. Então, é uma curva de distribuição, tá certo? E aí, eu estou utilizando aqui esses valores aqui de minutos de mercúrio, que são os valores que a gente encontrou lá no grupo A, né, da pressão arterial sistólica. Então, para vocês imaginarem, aqui, então a gente tem, por exemplo, a média do grupo A, que ficou 119,6 minutos de mercúrio. A gente tem o limite inferior, pensando no intervalo de 95%, e o limite superior, pensando no intervalo de 125 milímetros de mercúrio. Então, imagina aquele indivíduo que eu falei para vocês, que teve uma pressão arterial sistólica de 155. Então, o valor de pressão arterial sistólica dele está muito acima do valor do limite superior adotado para a gente, que é 95%. Então, a gente vai ver mais na frente lá o quanto isso pode ser aplicado, né? O que seria esse valor fora desse limite de intervalo de confiança sugerido. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu vou colocar esse valor aqui de 95%, que a gente vai adotar para os próximos slides. Então, a gente espera que o valor real da média da nossa população esteja dentro desses limites, em torno de 95%. Então, se for acima disso, desse intervalo, seria uma chance de erro. Então, 95% de chance ser real e 5% de probabilidade de estar errado. Se vocês forem imaginar, por exemplo, a gente vê muito isso em termos de farmácia, algum medicamento. Então, quando o pessoal eles vão testar a eficácia de um remédio, eles colocam uma margem de erro, por exemplo, de 1%. Então, de 1% desse remédio, ele pode vir trazer um efeito diferente do restante, que a gente acredita que vai ser o valor real, certo? E aí, eu trouxe como o cálculo desse intervalo de confiança. Então, o intervalo de confiança, ele nada mais é o limite inferior que o valor da média, tá? Menos esse 1,96 aqui, ele nada mais é que 2 desvios padrões, tá certo? Então, aqui, ó, tá vendo? 1,96. Então, 2 desvios padrões acima ou abaixo da média. Então, a gente tem a média aqui. Então, o valor limite, 2 desvios padrões acima ou abaixo da média. Então, por isso que eu estabeleci aqui 1,96, que é o valor adotado na literatura, né? Vezes o erro padrão. Por que o erro padrão? Porque a gente quer estipular a população, tá certo? Então, o limite inferior é menos e o limite superior é mais. Então, se a gente for considerar, por exemplo, o grupo A, que foi o grupo do moderado contínuo, a gente teve uma média de 119,6. A gente adotou um intervalo de confiança, uma margem de 5%, então 1,96, multiplicado
pelo erro padrão, 2,5. Então, o limite inferior foi de 114,7. O limite superior foi de 100,4,5. Então, a gente espera que esses valores individuais eles estejam dentro desse limite aí, desse que a gente considera como valor real da população, que seria entre 114,7 a 124,5. Então, por exemplo, um indivíduo que teve uma pressão arterial sistólica de 117, então ele está dentro desse valor real, dessa estimativa que a gente considera como média da população. Um outro exemplo que eu vou dar aqui a vocês em termos de figura, vamos imaginar aqui, ó, a gente tem o grupo A, que eu já citei para vocês, que é o exercício moderado contínuo. Aqui tem esse valor aqui, o valor médio, tá certo? Com esse quadradinho azul, e os intervalos de confiança, limite inferior e o limite superior. O intervalado de alta intensidade, então você tem o valor médio, que foi também 120, e os intervalos de confiança, inferior e superior, que são os dados que eu citei no slide anterior. E eu coloquei aqui uma outra informação também, hipotética, de um grupo C, que seria o treinamento de força. Então, vocês percebem que esse valor está mais distante da média dos outros dois grupos. E aí eu vou trazer para vocês o seguinte, olha. No grupo A, por exemplo, a gente percebe que o intervalo de confiança ele é pequeno. Então, se o intervalo de confiança ele é pequeno, a média da amostra deve estar perto da média real. Se, por exemplo, no grupo B, a gente percebe que o intervalo de confiança inferior e superior ele é mais distante. Vocês percebem que as linhas estão bem mais distantes da média. Então, o intervalo de confiança é muito grande. Então, é possível que a média da amostra deverá ser diferente da média real, indicando que ela pode ser uma péssima representação da população. E um terceiro caso, que seria esse grupo C aqui, vocês percebem que este intervalo não contém o verdadeiro valor da média, porque ele está distante. Então, o valor da média que eu considerei na amostra foi qual? 120. Então, as pessoas, por exemplo, que fizeram treinamento de força, tiveram uma pressão arterial média, vamos imaginar, de 145. Então, está muito distante do valor encontrado no grupo A e no grupo B. Então, nada mais quanto isso difere da média. Então, pensando na questão do intervalo de confiança, lembrando, o intervalo de confiança é o quê? É a probabilidade da gente estar certo, que o valor que é encontrado, a gente tem 95% de chance desse valor individual estar encontrado dentro desse valor real da média da população, tá certo? Então, a gente tem 95% de chance de ser verdadeiro esse valor e tem 5% de chance de erro, né? Que é a margem de erro. Então, nesse caso aqui, por exemplo, esse valor aqui do grupo C está indicando que está distante da média. Então, a gente imagina que atingiu esse 5% aqui, inferior a 5%, certo? Então, o que é que isso pode nos dizer em termos práticos? Imagina que a gente quer testar, por exemplo, a eficácia desses três grupos. A gente quer saber se o grupo aeróbio contínuo, intervalado e treinamento de força, eles diferem um do outro em termos de significância estatística em relação à pressão arterial sistólica. Então, a gente percebe que se o grupo A está próximo ao grupo B, o valor da média percebe que está igual, então esses dois grupos são iguais, praticamente iguais. E eles estão dentro dessa curva de probabilidade de distribuição normal, 95% de chance. No entanto, a gente percebe que o grupo C está o valor distante desse valor médio. Então, ele se encontra nesse valor de 5%, menor. Então, ele é diferente desses dois grupos. Eu acho que vai ficar mais claro para vocês, mas na frente eu acredito, né, Raça, que eles vão ter a questão do teste de hipótese, né? Então, saber se existe diferença entre um grupo e o outro. Então, o intervalo de confiança nada mais se esses valores que a gente encontrou individual, se eles estão dentro desse valor real da população. Certo? Isso. Só deixa eu me certificar aqui. Vocês, considerando que a gente já viu nas outras aulas, e eu quero... Está claro essa parte do intervalo de confiança? Tem alguma dúvida em respeito a isso? A gente viu, eles já, como já teve um pouco disso nas outras aulas, é mais para ter certeza que a galera o pessoal está entendendo. E aí, gente? Estão entendendo? Sim ou não?
Gostei desse jeito o Wesley me ensinou essa. Show. Aí, tá tendo o sim aí, o sim. Perfeito, essa é a ideia. Assim, como eu falei para vocês, a questão do intervalo de confiança, quando vocês forem ver a questão prática dele, de ler um estudo, por exemplo, é basicamente para a gente saber se existe se nossos grupos eles são iguais ou se eles são diferentes. Então, se eles são iguais, eles têm que estar nesse intervalo de 95%. Se eles são diferentes, eles têm que estar abaixo desses 5%. Então, qual seria a importância disso? Vamos imaginar, hoje a gente está vivendo a questão do coronavírus, né? Então, você está vendo lá vários estudos fazendo com a hidroxicloroquina como sendo eficaz ou não no tratamento do Covid. Então, eles colocam, por exemplo, a hidroxicloroquina, um grupo de pessoas que tomam, e um grupo de pessoas que tomam um outro tipo de remédio, por exemplo. E aí, se esses dois grupos eles tiverem esses valores abaixo de 5%, então quer dizer que um grupo difere do outro. Então, pode ser que um remédio seja mais eficaz que o outro. Então, é basicamente isso do intervalo de confiança. E aí, eles colocam esse limite inferior e superior para não ficar, para a gente entender que a margem esperada seria essa. Que a gente, todo medicamento, qualquer coisa, a gente tem que ter uma margem de erro, né? Então, às vezes, o pessoal adota uma margem de erro de 5%, outras pessoas adotam uma margem de erro de 1%. Então, quanto menor essa margem de erro, a gente quer garantir que realmente a gente vai encontrar esse valor real, né? Isso. Beleza, acho que essa ficou bem clara. Né? Pronto. E aí, no Excel, a gente consegue encontrar esse valor de intervalo de confiança. Para encontrar esse valor de intervalo de confiança, a gente precisa ter o valor da média, o valor do erro padrão e o intervalo de confiança de 95%, que a gente já sabe que é 1,96, né? Então, aí nesse caso, aqui vocês estão observando que é o quê? Como é que seria esse cálculo? Para calcular o valor inferior, tem aqui o E11, que seria a média, menos E13, que seria o intervalo de confiança de 95%, vezes o erro padrão. Então, tem esse valor aqui de 114,7. Aí, mesma coisa do superior, mesma coisa do grupo B, inferior e superior, tá certo? Então, no Excel também a gente consegue fazer esse cálculo que eu falei para vocês no slide anterior, tá certo? E aí é isso, Raço. Aqui as referências, tá? Então, caso vocês tenham curiosidade de aprender um pouco mais sobre essas informações, você tem esse livro do Andy Field, né, Descobrindo a Estatística usando o SPSS, também esse livro do Soares Siqueira, né, Introdução à Estatística Médica. Mas é isso, pessoal. Acho que pode ficar à vontade aí para a gente conversar, alguma dúvida que tenha tido. E aí, a proposta é que, Raça, eu te envio o arquivo que eu criei em Excel. Foi uma tabulação, que eu coloquei algumas informações lá para o pessoal ir treinando, né? Tudo que a gente conversou hoje, como calcular coeficiente de variação, como calcular intervalo de confiança, para o pessoal ter um pouco mais de prática em relação a isso, tá? Então, agradeço a fala, e aí eu estou aberto para a gente conversar, tá bom? Obrigado aí, pessoal. Show de bola. Acho que, assim, foi bem produtiva a aula. Assim, por mais que a gente já tivesse falado algumas coisas, né, que eram similares às outras aulas, mas, assim, outro ponto de vista, já surgiram outras perguntas, outras questões, né, e eu acho que isso está agregando, né, o Eric comentou aqui, né, poxa, é muito número, e realmente é. E, assim, não só como muito número, mas são conceitos muito abstratos e distantes da nossa rotina. Por mais que você, quando mostra a tabela, você consegue enxergar o que está sendo dito, mas até se fixar e você conseguir absorver aquela informação de forma mais profunda, realmente leva tempo, né? E não, essa disciplina já é a 5ª ou 6ª vez que eu já dou ela. Então, assim, a primeira vez eu tinha a expectativa que eu ia falar
e automaticamente, depois dessa fala e com algum treino, iria ser absorvido. E hoje eu já entendo que esse começo, ele precisa ser bastante mastigado, ele precisa ser testado, treinado, para que a gente... Porque o que vai acontecer? Quando a gente for para os testes, a gente não vai mais ficar olhando para esses números da base ali, entendeu? Fazendo cálculo de erro padrão. Vai clicar no botão, ele já calcula tudo para nós, assim, simplesmente aprender a apertar o botão, né? Tem que entender por que é que está apertando, qual que é o significado daquela informação que está por trás. Então, assim, eu não tenho pressa de passar essa primeira parte da disciplina justamente para ter certeza de que vocês estão entendendo. E aí, esse exercício que vocês vão fazer agora, esse sim, ele precisa ser, ele vai ser usado como uma medida para eu entender se vocês estão, qual é o nível que vocês estão agora em relação à compreensão desse conteúdo. E aí, até para eu calcular se vai ser necessário, por exemplo, de fazer mais uma aula, né, focar em um conteúdo específico que ainda não está claro, né, a gente tem uma turma de 50 pessoas, então é possível que ainda tenhamos alunos que ainda estão com dificuldade em relação a algum ponto ou outro, né? Então, é essa, né? Eu, né, encerro, assim, pelo menos a disciplina, a aula de hoje, mas queria deixar aberto, se caso alguém queira fazer mais algum comentário, queira tirar mais alguma dúvida, a gente pode, tem ainda mais 5 minutinhos para poder falar. O Raça, eu acho que, assim, como você bem falou, a questão dos números, ela é mais para a gente entender realmente o conceito, né? Então, da onde é que veio o desvio padrão, onde é que veio o coeficiente de variação. Então, para a gente, quando visualizar a informação, a gente, então é isso que ele está falando, é isso que ele está estimando. Então, um exemplo, vocês vão ver que, sei lá, nos estudos que vocês forem ler, se o autor apresentou as informações em média e desvio padrão, quer dizer que os dados eles tiveram uma distribuição normal, por exemplo, os dados foram homogêneos. E aí você utiliza um teste estatístico específico para dados normais. Se você observar que o autor ele colocou as informações em mediana e em percentis, 25, 75, vocês já vão perceber que esses dados são considerados dados não normais. Então, você tem uma variação muito grande na sua amostra, então já é um outro teste estatístico que vai utilizar. Então, vocês vão, assim, acaba que vocês vão perceber que essas informações que a gente trouxe inicial, quando vocês forem ler, vocês já vão bater em frente, usou essa medida aqui, então quer dizer que utilizou esse teste estatístico aqui, utilizou esse teste estatístico aqui, existe pouca ou alta variabilidade. Então, acaba que vocês vão conseguir, vai ser mais fácil de interpretar a informação que está lá, né? Isso. Dúvidas, pessoal? Questões aí? Bom, agora então, é a hora. Eu acho que questões, eu queria agradecer muito, Gladson. Com certeza, a forma com que você falou agregou bastante aí a compreensão de todos, né, em relação ao conteúdo. Né, é importante destacar, né, assim, o Gladson no laboratório acabou virando uma referência, né, de testes, análises estatísticas, pela curiosidade e interesse que ele teve aí durante a formação dele para se aprofundar na estatística. Então, assim, vale salientar que isso está se tornando cada vez mais didático, né, a forma que você está falando, né, e não é à toa justamente por causa desse teu treino todo aí. Então, eu agradeço muito a tua disponibilidade, né. Para o pessoal que assistiu também, eu estou muito feliz, assim, com relação às aulas, né, por mais que a gente está disponibilizando o material, mais da metade dos alunos estão participando e assistindo as aulas de forma online, né, então eu acho que está sendo muito legal, né, agradeço muito a disponibilidade e interesse de vocês participarem, né, obviamente ajuda, né, que você pode tirar uma dúvida, não entendeu muito bem, aí você pergunta, então eu agradeço muito
E é isso, né? Quem não está sabendo, né, quem não está ciente, né, na sequência, aí, às 18h45, para aqueles que tiverem disponibilidade, a gente tem um ciclo de palestras aí que o nosso grupo está conduzindo, então até vou colocar aqui no nosso chat, né? Quem quiser participar, tem algumas informações aqui sobre a atividade que vai rolar logo mais, e o link também para uma atividade, ela gera certificado, né? E sem falar do conteúdo que pode agregar também de alguma maneira na formação de vocês. Então é isso, gente. Muito obrigado. Gledson, as últimas palavras aí antes da gente finalizar. Mais uma vez agradeço, tá, essa participação, o convite. Acho que todo mundo aprende. Então, eu aprendo o conhecimento que eu estou lendo, aprendo a aplicar. Então, por isso que é muito importante o feedback de vocês, de estar entendendo ou não, se está conseguindo, se as ideias estão fluindo bem, porque acaba que a ideia da gente fazendo mestrado, doutorado, é ser professor, né? Então, quanto melhor praticar a didática, então isso nos ajuda bastante, então isso me ajuda bastante, esse feedback de vocês, tá? E até mesmo quem puder depois até dar o feedback para o Raça, ou quem me conhece no meu privado, como foi, acho que é importante, se foi ruim, se foi bom, tem que melhorar, porque tudo na vida a gente precisa de feedback, né, para a gente saber para a direção. Então, gostaria de agradecer aí mais uma vez a participação de vocês, o convite do Raça, e eu estou disponível para dúvidas que venham a ter mais na frente, tá bom? Então, obrigado mesmo, pessoal. Boa noite aí a todos. Valeu, Beto. Até mais. Tchau, tchau.